ano, do total de 291 pedidos de remoção feitos apenas para o Google, aí eles trazem aqui a razão, né, se foi Orkut, YouTube e tal. A gente vai ver que houveram pedidos que foram removidos por ordem judicial e outras extrajudiciais, e que a prática de retirada extrajudicial é comum, já é comum. E o que a gente tentou fazer é trazer um procedimento extrajudicial que não fosse assim censura mesmo, mas esse não foi entendimento, então a gente reviu esse artigo, foi o artigo 20. No meio do processo, então, a gente fez um balanço parcial e reviu esse artigo de remoção do conteúdo e mudou. Então, nessa fase tinham sido recebidos 1.500 comentários em 5 meses, né? E aí a gente optou por mudar a redação dos artigos 20, do 20 ao 24, que previam esse processo de remoção. A mudança... Peraí. Aqui era o 20. Esse era o texto original, que dizia que o provedor de serviço de internet somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros se for notificado pelo ofendido, e não tomar as providências para tirar aquele conteúdo do ar. Aqui vocês vão ver, a gente está responsabilizando só os provedores de serviço de internet. A gente chamou de serviço de internet os provedores que seriam de hospedagem. O provedor de acesso que te dá o IP não tem responsabilidade por isso. Esse era o texto inicial. Aí a gente mudou, estabelecendo que tudo, então, só vai ser retirado por ordem judicial. Outra iniciativa interessante que a gente teve ali de participação foi na própria tradução do texto para outras línguas. A gente queria que tivesse uma divulgação internacional do tema também. Então, a gente chamou, via plataforma do Marco, a sociedade para colaborar na tradução do texto, e a gente conseguiu traduzir para o espanhol, para o inglês, também tudo de forma colaborativa, e isso depois teve, a gente vai ver nas contribuições, que teve repercussões interessantes. Então, no final da segunda fase, a plataforma teve 77 mil visitas, 2.300 comentários no total. Contribuições também. Além dos comentários, a gente recebeu, o Ministério da Justiça recebeu pareceres de instituições que tratam do tema da internet, ou que têm interesse na questão, o IDEC, ou acadêmicos, pessoal aqui da USP. Eles receberam várias contribuições no formato de carta, não contribuições diretas ali na plataforma. Isso é interessante se a gente comparar com o processo da Lei de Direitos Autorais. Lá eles só estão aceitando contribuições, até agora, não sei se isso muda depois, mas eles só aceitaram, e já encerrou também, contribuições ali na plataforma diretamente, e cada um só podia postar uma contribuição por artigo. Isso impediu o processo ali de debate online que aconteceu no Marco Civil. A gente vai falar um pouquinho mais da LDA e outros problemas que aconteceram para pensar as dificuldades desse tipo de procedimento, né, de participação. Além, então, dessas contribuições, a discussão toda teve forte presença no Twitter, via a hashtag Marco Civil, e notícias nas mídias tradicionais e meios independentes, tanto aqui quanto lá fora. Essa é uma lista de contribuições recebidas via parecer, fora a plataforma, contribuições nacionais,
e contribuições internacionais. Essas internacionais principalmente vieram das embaixadas brasileiras nesses países, no sentido de trazer para a gente como que a internet era tratada nesses países. Outra forma de contribuição que a gente recebeu é deixando disponível a plataforma e a base de dados, estava aberto também para a sociedade civil tabular e analisar a participação das pessoas do jeito que quisesse. Então, o Transparência Hack Day usou esses dados e fez grafiquinhos mostrando, tentando brincar com os dados mesmo e mostrar a participação. Aí, por exemplo, cada cor é referente a um artigo, e aí, por exemplo, esse Frederico Pandolfo saiu contribuindo e falando em vários artigos, e por aí vai. Então, estava aberto também para os outros, para a sociedade civil interagir mesmo com aquela base de dados. Eu acho que até a plataforma hoje, somadas essas contribuições, pode ser uma base interessante para pesquisas, pegar essas contribuições aí internacionais todas, a gente pode analisar como está a questão lá fora. Ficou uma plataforma interessante também para fazer pesquisas depois. Essa aqui é um exemplo de repercussão internacional, saiu em francês, entrou em pauta em outros países, né? Um dos representantes lá do Centro de Tecnologia e Sociedade está na Europa essa semana, vai apresentar o Marco Civil na Comunidade Europeia, no Parlamento. Então, foi bem bacana a repercussão. E o texto final que saiu, com todos esses comentários, ficou estruturado assim: um capítulo sobre disposições gerais, direitos e garantias dos usuários, um capítulo sobre provisão de conexão e serviços de internet, atuação do poder público e disposições finais. Nas disposições gerais, a gente tentou trazer a internet como um direito fundamental para o exercício da cidadania e traçou alguns conceitos que vão pautar a lei. Esses conceitos foram traçados em parceria com o Comitê Gestor da Internet bom, foi isso. A ideia foi trazer uma redação aberta para a inovação, trazendo essas responsabilidades e direitos, né? Então, a segunda parte, direitos e garantias do usuário, direito de acesso, direito de privacidade, liberdade de expressão, sigilo das comunicações e proteção dos dados pessoais. Essa foi a base de direitos que a gente tentou trazer para os usuários. E o formato era uma redação em caráter geral e abstrato. Então, um pouco baseado em princípios. A ideia, por exemplo, da proteção dos dados pessoais, depois vai ter que ser esmiuçada em regulações posteriores. A ideia foi trazer meio que uma carta magna para a internet, né? Nessa parte, trazer os princípios que devem gerir a internet no Brasil, com a garantia desses direitos. Aí, na questão da provisão de conexão e serviços, a gente tentou assegurar a neutralidade de rede, então que os provedores levassem em conta a isonomia do conteúdo no tráfego de dados, a questão da guarda de registros de conexão. Depois de muito debate, o projeto do Azeredo trazia essa questão da guarda como uma obrigação por 3 anos, que os provedores de acesso guardassem. No processo do marco, tinha uma quantidade substancial de pessoas que foi contra a guarda de registro de conexão totalmente. Mas aí também tem a questão política, a questão de lidar com a Polícia Federal, e de ter alguns indícios para quando correr um processo. Então, o que se estabeleceu
foram 6 meses. Isso aí